Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é terça-feira, 4 de outubro de 2016. Estamos começando mais uma edição do programa Boa Noite Rio Branco, pela sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Hoje o programa começa falando em política, no primeiro e também no segundo bloco. No primeiro bloco eu vou conversar com um campeão de votos na disputa por vaga na Câmara de Rio Branco. Eu vou entrevistar o vereador Roberto Duarte Júnior, do PMDB. Ele é o mais votado na capital. Isso mesmo. Vamos falar dele, saber dele qual a perspectiva do partido agora e o que ele pretende fazer agora, que vai comandar a oposição lá, composta por 5 vereadores. Isso mesmo. Dos 17, 5 são da oposição e 12, evidentemente, da bancada governista. No segundo bloco, vamos conversar com o Carlos Gomes. Ele é ex-candidato à Prefeitura de Rio Branco pela Rede de Sustentabilidade. Tá? Ele é assistente social e estudante do 5º período de Economia da UFAC. Saber dele como é que ele avalia essa projeção dele, o desempenho da rede na disputa pela Prefeitura aqui em Rio Branco. E o programa termina falando em saúde. Isso mesmo, aproveitando que vamos falar, estamos em pleno mês de Outubro Rosa, eu vou conversar com o Dr. Tiago Chaves Weinberg. Isso mesmo, ele é ginecologista e também obstetra. Vamos saber dele como está a campanha Outubro Rosa, que visa, acima de tudo, conscientizar as mulheres sobre os perigos do câncer de mama. E agora você vai saber o que aconteceu de mais importante no nosso estado, notadamente na nossa capital, Rio Branco. São os fatos que viram notícias. Vamos lá, então. 4 bandidos que já estavam recolhidos à penitenciária estadual vão responder por mais crimes. Tem mandado de prisão contra os 4. A reportagem é de Paulo Roberto. Ismailã de Castro, 19, José Marco Martírio Ferreira, 27, Milissandro Pereira da Silva, 18 e Jailson de Oliveira da Silva, 23 anos, que já estavam recolhidos na unidade prisional Francisco de Oliveira Conde por envolvimento com prática de vários crimes na cidade, dentre eles assaltos, homicídio, tráfico de drogas e outros. Tiveram mais 4 mandados de prisão expedidos pela Justiça pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. São indivíduos que eles já possuem aí uma extensa ficha criminal. Todos eles já estão recolhidos no sistema penitenciário, mas nós conduzimos eles até a delegacia na data de hoje para dar cumprimento a outros mandados de prisão que encontravam-se em aberto pela prática dos crimes de roubo. Alguns deles com pelo menos 3 procedimentos aqui na delegacia ainda em aberto, inquéritos que estão sendo concluídos e serão submetidos aí a reconhecimento de outras vítimas, porque nós acreditamos no envolvimento deles com vários roubos praticados aqui na cidade de Rio Branco. De acordo com o delegado, Ismailã de Castro e Milissandro Pereira haviam sido presos em agosto deste ano por um envolvimento nos ataques ocorridos na cidade, quando bandidos atearam fogo em instituições públicas, residências e veículos. A autoridade policial informou que a dupla faz parte de uma organização criminosa. Tem 2 deles, o Ismailã e o Milissandro, eles estão cumprindo pena pelo crime de homicídio e também por participação em organização criminosa. No mês de agosto eles foram presos pela prática de organização criminosa, e eles estavam envolvidos com aqueles incêndios que ocorreram aqui na capital e em algumas cidades do interior no mês de agosto. O delegado confirmou que Ismailã e Milissandro tiveram participação no assassinato de Mauro Rachid, crime ocorrido no dia 4 de agosto no bairro das Placas. As investigações da polícia indicaram que a ordem para matar Mauro Rachid saiu de dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde. As investigações foram conclusivas nesse sentido, de que o Ismailã e o Milissandro, eles praticaram o crime a mando do Fabiano, uma vez que ele é irmão de um indivíduo que teria sido morto, e a suspeita de quem teria praticado esse homicídio teria sido o Rachid, e por isso é uma vingança
por parte do Fabiano. Ele também foi preso, já foi dado cumprimento a um mandado de prisão em desfavor do Fabiano, mesmo ele estando dentro da penitenciária. E o supervisor do DENIT aqui no Acre garante a BR-364 no trecho Rio Branco a Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, haverá trafegabilidade normalmente, mesmo com a chegada do chamado inverno amazônico. A reportagem é de J. Guimarães. Já vai fazer 2 anos que o governo acreano entregou a BR-364 para o governo federal. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte Terrestre é o órgão que hoje é encarregado de manter as condições de trafegabilidade na BR. Nesta segunda-feira à tarde, o supervisor do DENIT no Acre garantiu que não tem perigo da estrada fechar durante o período chuvoso por falta de manutenção. Nós estamos trabalhando desde o ano passado de todas as formas para que isso não aconteça, né? Nossa expectativa de fato é que não vai fechar, né? Porque nós temos no contrato bastante volume de pedra para trabalhar nesse inverno, né? Estamos com 6 lotes. Então vamos ter 6 frentes de serviço trabalhando, né? E além disso nós vamos já se precaver, trabalhar nas erosões, trabalhar naqueles trechos mais complicados. Não vai ser um inverno fácil, mas fechar não vai fechar. O serviço emergencial que deve ser realizado para garantir o tráfego na BR-364 no trecho entre as cidades de Sena Madureira e Cruzeiro do Sul tem previsão para começar no próximo mês. O processo de licitação para a contratação da construtora que vai executar a obra já está em fase final, com a apresentação de documentos das empresas concorrentes. Só lembrando que a nível técnico estou dando essa garantia. Agora a gente sabe que depende também da questão de recurso, né? A gente contando que os recursos estejam chegando na conta para a gente poder pagar as empresas, fazer medição e os serviços vão correr na normalidade. A não ser que aconteça qualquer imprevisto e haja algum problema na liberação final dos recursos. Mas para executar esse trabalho emergencial, o Departamento Nacional de Transporte e Infraestrutura, DENIT, precisa, no mínimo, de 10 a 20 milhões de reais. E vai depender muito da boa vontade do governo do presidente Michel Temer em liberar ou não esse recurso. E 2 dias após a eleição, o governador Tião Viana conversa com a imprensa e diz que o Partido dos Trabalhadores, o partido dele, foi o grande vitorioso. Elegeu o prefeito, reelegeu o prefeito da capital e conquistou, ao todo, 4 prefeituras. Vamos à reportagem agora de Thaís Farias. O Partido dos Trabalhadores elegeu 4 prefeitos no Acre, entre eles Marcos Alexandre, que segue para o 2º mandato no próximo ano. Durante a entrevista cedida na manhã de ontem, o governador do estado declarou total satisfação com o resultado das eleições. Nós olhamos um quadro nacional e olhamos um quadro estadual. Nós temos a vitória da capital, com um número extraordinário de votos, e tivemos uma vitória do maior número de vereadores dentro do estado. Elegemos 40, quem veio em segundo lugar foi o PMDB com 31, depois veio o PSDB com 22, o PP com 22, o PSDB com 16, então isso demonstra a força e a solidez como temos trabalhado, com humildade, procurando encontrar a opinião pública naquilo que ela recomenda como atitudes para a vida pública e para a vida política. Fizemos uma alianças muito oportunas e agora temos que trabalhar. Sobre o fato de o partido ter perdido mais de 400 prefeituras pelo Brasil, foi categórico ao afirmar que o PT pode fazer uma reconstrução interna, começando pelo Acre. Nós mesmos temos que exercer a humildade de ver onde podemos melhorar mais, onde podemos fazer mais para estar sempre com a credibilidade e esse apoio de mãos dadas com a população. E no Brasil, lições têm que ser dadas. Você imagina que o candidato de São Paulo, que ganhou no primeiro turno, perdeu para o voto de um sujeito que deveria ser oculto, mas é simples, chamado ninguém. Perdeu porque foram mais votos
no ninguém do que os votos no candidato de São Paulo. Assim no Rio de Janeiro, assim em Belo Horizonte, assim em Porto Alegre, assim em Porto Velho, assim em Belém do Pará. Então tem um movimento da opinião pública de reprovação do modo de fazer política e está dizendo: tenham humildade, trabalhem pelo interesse das pessoas e esqueçam a disputa de poder pelo poder. Essa é a grande lição que o Brasil deve refletir nesse momento, e o Acre, graças a Deus, parece que tem avançado nesse caminho de exercer a política com humildade e fazer o melhor pelas pessoas. Perguntado a respeito de uma certa distância do governo na campanha municipal, ele garante que aconteceu por questão de estratégia. Trabalhamos de mãos dadas com o prefeito. Ele é reconhecido e agradecido. E a estratégia dele tem que ser respeitada. Nós não trabalhamos com coronelismo na política. Ele usou a sua estratégia e eu fiquei designado para que missão? Cuidar da eleição nos municípios. Tentar avançar no número de vereadores e tentar exercer um processo eleitoral onde cada líder se afirmasse cada vez mais como líder. Nós estamos nos renovando na humildade e na valorização uns dos outros. Eu acho que isso foi o mais importante. Muito bem. Eu vou para o intervalo comercial e volto daqui a pouco, né? Lembrando a você que dessas 4 prefeituras são importantes porque foram a da capital, a de Porto Acre, que é berço, o cenário da Batalha Final da Revolução, Chapuri, que é o berço da Revolução Acreana, e a outra lá no Vale do Juruá. Lembrando que Chapuri e Porto Acre, há 4 anos, o PT perdeu num confronto direto com o PSDB. Agora, o Partido dos Trabalhadores resgatou as 2 prefeituras. Por isso tem um valor simbólico, segundo o próprio governador. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar de política, né? Falar sobre política, digo. Eu vou conversar com o vereador Roberto Duarte Júnior, do PMDB, o campeão de votos na disputa por uma vaga na Câmara de Rio Branco. Fique com a gente.